E aí, meus amigos, eu tô aqui de volta para dar mais notícias sobre como está o John. E primeiramente eu quero agradecer a vocês pelo apoio que vocês nos deram no último vídeo. Quem assistiu, compartilhou, comentou, colocou palavras lá que encheram nossos corações de esperança. Quem orou por nós, eu tenho certeza que muitos de vocês oraram por nós. E eu vou tentar fazer vídeos mais frequentes aqui para trazer notícias sobre o que aconteceu com o nosso bebê e o trabalho que tem sido feito na vida dele, o tanto que Deus tem nos ajudado, não só ele, mas também a nós, fortalecido a Grace, os parentes, os amigos que estão mais próximos. Então, se você quiser continuar acompanhando a gente, sabendo notícia do John, ajudando de alguma forma, clica aí do lado aí para você se inscrever no canal também, porque o nosso canal aqui é um canal de games, mas por causa disso que nós estamos passando agora, eu não consigo criar conteúdo de game nesse momento, mas eu consigo compartilhar com vocês, abrir meu coração aqui e externar para vocês o que nós estamos passando, o que nós estamos sentindo e, o melhor de tudo, o agir de Deus nas nossas vidas, porque Ele não nos abandona de forma alguma. Por mais difícil que seja a caminhada, Deus está conosco. No último vídeo eu explanei um pouco sobre o que aconteceu com o John, a cardiopatia que ele tem, e ele tinha pegado uma infecção hospitalar. Por causa de ficar muito tempo entubado, tomando muito antibiótico, aquilo danificou alguns órgãos, né? Os rins ficaram prejudicados, o intestino, e com o intestino prejudicado, ele contraiu uma bactéria chamada Clostridium, uma bactéria muito forte, muito grave, e detectaram ela, assim, uns 4, 5 dias depois, mais ou menos, que ele já estava tomando outros antibióticos. Detectaram ela e começaram o tratamento, porém, a barriga dele estava muito inchada e ele sentindo muita dor. Teve uma madrugada que nós passamos lá com ele que foi muito difícil, parecia que era cólica, ele chorava muito e voltou para o tubo. Ele tinha saído do tubo pela terceira vez. Só que depois que sai do tubo do oxigênio, a criança tem que ser mantida com algum tipo de ventilação ainda, porque ele ainda não se acostumou a respirar esse oxigênio que nós respiramos aqui, em decorrência do jeito como o coração dele está bombeando o sangue para o pulmão e para o resto do corpo. Então ele precisa desse tempo de adaptação com um auxílio de respiração. Depois que ele saiu do tubo, ele estava num tipo de ventilação que eles chamam de alto fluxo. É bem menos invasiva do que o tubo de oxigênio na garganta. É só um catéter nasal que fica auxiliando ele, mandando um sopro para ele. E já era a terceira tentativa de sair do tubo que foi frustrada. Então nós estávamos muito apreensivos, porque toda vez que tem que colocar o tubo nele de volta é muito arriscado, pode ter algum dano para a garganta dele, ele sofre, ele tem que ser sedado e, enfim, ele teve que voltar para o tubo, por causa que ele estava com essa insuficiência cardíaca, a pele dele mudou de cor, ele fica um pouco roxo, por causa que falta oxigênio, e voltando para o tubo, ele não melhorou. E os médicos, assim, eles demonstraram para nós muita preocupação. Eles falaram com nós, estamos muito preocupados com o John, porque ele voltou para o tubo e não melhorou, não teve melhora para ele. Então a gente está achando que está com alguma bactéria. Foi feitos vários exame de sangue, ultrassom, raio-x, 3 raio-x por dia, coleta de sangue 3 vezes ao dia. E a gente, toda hora que entrava lá alguém para colher, a gente já ficava apreensivo, achando que ia furar ele. Ele ficou com os bracinhos muito roxos, de tanta agulha. Enfim, eu fui render a Grace, a minha esposa, de quinta para sexta, acho que foi do dia 24 para o dia 25. E quando eu cheguei lá, ela já estava de saída, ela falou, os médicos estão achando estranha a barriguinha dele porque tá amarela. Quando eu vi a barriga dele amarela, por fora, assim, a pele, o tecido da barriga dele estava amarela. Eu já fiquei muito apreensivo, já pensei o pior, e a Grace falou, os médicos falaram que isso aí pode ser do tecido mesmo, que o tecido dele é fino, mas no meu coração veio um peso muito grande, achando que teria alguma coisa pior. Quando chegaram para fazer um ultrassom, a Grace saiu, ela estava voltando para casa, estava voltando de carona com uma amiga nossa, Joelma, que ela trabalha lá perto, ela sempre traz a Grace quando está voltando para cá, quando eu estou ficando lá. E
Ele fazendo o ultrassom, dava pra ver a máscara assim que, mesmo de máscara, o olho dele estava muito apreensivo, o olho do médico. Ele olhava para aquela tela assim e eu também estava ficando apreensivo. No final ele chamou a médica pediatra, né, da UTI e falou, ó, tem um líquido heterogêneo do lado de fora da barriguinha dele. Possivelmente alguma coisa saiu do intestino. E o nosso maior medo era esse. Era que se o intestino fosse perfurado. Se ele fosse perfurado, o líquido poderia sair e infeccionar o que está ali por fora e tal. E esse líquido pode ser fezes. É muito grave. Eles chamaram então o cirurgião, fizeram contato com o cirurgião. E o cirurgião falou para a médica trouxe aquela notícia para mim. Eu estava sozinho lá. Aí falou, o John vai ter que passar por uma outra cirurgia. Ele vai ter que descer pro bloco cirúrgico e a gente vai ter que abrir a barriguinha dele para ver o que tem na barriga dele, porque parece que tem alguma coisa que saiu para fora, mas não tá dando para ver no ultrassom, então a gente vai ter que ir pro bloco cirúrgico. Aquela hora eu liguei pra Grace, a Grace estava nas proximidades ainda, falei, Grace, o John vai ter que ser operado, vai ter que abrir a barriguinha dele de novo e tal. A Grace voltou pra lá, a Joelma também, nossa amiga, voltou, ficou com a gente lá, deu uma força danada pra gente, sabe? E todo momento eu lembrava daquele versículo que diz que tem amigos que são mais chegados do que irmãos, porque nessas horas a gente vê quem tá apoiando a gente. A Joelma, a família dela, tá apoiando a gente demais. Outros também, não quero falar nomes aqui para não esquecer de ninguém, mas estão sendo muito amigáveis conosco, e ela ficou lá o tempo todo com a gente, estava lá apoiando também, orando com a gente, e aquilo foi muito pesado, porque sempre que um bebê volta do bloco cirúrgico, ele volta diferente, ele volta com a cor diferente, e sempre há riscos, né? Porque tem anestesia geral, a gente tem que assinar vários termos autorizando, porque tem risco de morte, sempre tem, quando tem essa anestesia geral, cirurgias, tem risco, é baixo o risco, mas tem, e o nosso coração ficou muito apreensivo. Ele entrou pro bloco cirúrgico 10 horas da noite, e a descida pro bloco cirúrgico foi muito tensa, porque no elevador a saturação dele começou a cair demais. A gente via na cara dos médicos a preocupação. A saturação normal dele é de 75 e 85, porque o tipo de oxigênio que o coração dele bombeia o sangue, né? O sangue é misturado, o sangue com oxigênio e o sangue sem oxigênio. A saturação normal dele é de 75 a 85. Dentro do elevador, com oxigênio, e ele mesmo sedado, a saturação dele estava caindo para 60, 59, e a gente viu os médicos mexendo na máquina, mexendo nas bombas de medicamento, a gente viu que eles estavam apreensivos, porque foi uma cirurgia de emergência, então não foi aquela preparação toda, eles tiveram que acionar o cirurgião que estava de sobrealerta para ele fazer a cirurgia. Enfim, ele foi pro bloco, a gente viu que tinha muita pressa de levar ele pro bloco, não foi como das outras vezes que eles deixavam a gente chegar lá, fazer uma oração com ele, dar um beijo nele. Eles pegaram ele e correram com ele pro bloco. E aquilo, nossa, nosso coração, eu não sei nem explicar a dor que é. Você vê a apreensão dos médicos assim, correr com seu filho numa maca para entrar pro bloco cirúrgico. E a gente orou muito, ficamos lá apreensivos. Quando foi, a cirurgia demorou mais ou menos umas 3 horas. Ele retornou e o médico veio conversar com a gente. O médico veio conversar com a gente e falou, ó, a cirurgia foi um sucesso. Quando ele entrou no bloco, a gente estava muito apreensivo porque ele precisou de tomar plasma, ele precisou de tomar plaquetas, porque a bactéria estava atingindo o sangue dele, ele estava com parâmetros para a cirurgia muito baixos, então eles tiveram que fazer algumas coisas, porém, a nossa oração foi atendida. Eu orei, nós oramos antes dele ir para o bloco, falei assim, meu Deus, esteja na sala de cirurgia, Jesus, que o Senhor seja as mãos daquele médico, daquele cirurgião, que os teus anjos estejam ali e tudo ocorra bem. E tudo correu bem. O médico falou que ele reagiu muito melhor do que eles esperavam, que não teve nenhuma intercorrência, não teve o sangramento que eles acreditaram que ele teria por causa do estado dele, não ocorreu. Foi assim, foi tudo muito melhor do que imaginavam. Aquilo acalmou nosso coração. Mas aí ele veio e falou o que foi feito na cirurgia. Eles tiraram o apêndice dele,
tiraram o seco, eu não me recordo bem os nomes, mas, resumindo, eles tiraram 40% do intestino grosso do meu filho e mais uns 10 a 20% do intestino delgado. E mais uma parte do intestino grosso estava com necrose. Eles limparam porque ele não quis arriscar tirar mais, porque já tirou muita coisa. Eles lavaram e deixaram 2 saidinhas na barriguinha dele, uma do lado esquerdo, para caso saia a secreção, e uma do lado direito, onde colocaram uma bolsinha de colostomia. E falou, o ideal é que ele vá para casa com essa bolsa de colostomia. Então, assim, é mais uma coisa para nós pais aprendermos a lidar com ele, além do problema de coração, os remédios que ele vai ter que tomar. Agora tem a bolsinha de colostomia, mas está lá do lado direito dele, foi muito bem feito. E apesar de tudo, né, a gente sabe que foi melhor do que eles imaginavam. E tá tomando ainda a vancomicina, que é o antibiótico para combater essa bactéria. Essa vancomicina, eles passaram uma sonda do lado esquerdo da barriguinha dele e estão agindo ali direto no estômago para combater diretamente a bactéria. Ele está então com a bolsinha de colostomia, ele está com uma sonda oral tirando a infecção do estômago, está saindo uma estase, também está com o tubo, está com uma sondinha no pintinho dele para tirar a urina, e agora também ele está tomando uma dieta parenteral, que é uma substância que dá para ele o necessário enquanto ele não pode tomar fórmula nem leite da mãe. E só que o único local que eles conseguiram pegar, foi até essa noite que eles conseguiram, foi na testa. Então ele também está agora com esse acesso na testa dele. É muito difícil, sabe? A gente vê nessa situação, nosso coração corta, e sempre que a gente pensa no futuro, a gente sente muita dor de pensar o que ele ainda pode ter que passar, mas a gente se apega ao dia de hoje, a gente se apega às vitórias de hoje, a vitória que Deus deu ele lá no bloco cirúrgico, que protegeu ele. E eu peço a vocês que orem para que esse intestino grosso que ficou lá, que ainda estava necrosado, que seja purificado, que Deus limpe, que conserte e que não seja necessário que eles operem ele de novo, porque se ele necrosar, se ele piorar, eles vão ter que operar ele de novo, vão ter que abrir de novo para cortar. E isso vai ser muito prejudicial para ele, mas eu peço a vocês e declaro que em nome de Jesus isso não vai ser necessário, que ele vai vencer, que aquilo ali vai ser limpo, vai ser purificado, que aquela bactéria vai sair e que ele vai conseguir vencer essa bactéria. E o próximo passo, que é tirar o tubo, para depois se acostumar com o oxigênio e voltar para casa. Eu conto com isso, eu sei que vocês estão nos ajudando muito, então fiquem ligados aqui, torçam conosco, orem conosco, para a gente colher vitórias. A gente ainda vai contar muita coisa boa aqui ainda, que Deus faz na vida do John, já fez tanto milagre na vida dele, e eu vou contar para vocês assim, e vou fazer em episódios para não ficar muito grande o vídeo, mas o John é um milagre, o nascimento dele, o jeito como ele veio é um milagre, ele é muito amado. A gente tem relatos, testemunhos de pessoas que estão orando por ele, que estão tendo a vida de oração transformada, estão tendo mais comunhão com Deus, e isso faz a gente pensar, sabe? Isso faz a gente refletir para nunca mais ver a vida do mesmo jeito. Tem um outro menininho lá que também está na UTI, e hoje a mãe dele contou que conseguiu levar ele no jardim. Lá no hospital tem um jardim muito bonito, que tem um sol, né? Tem uma área para tomar sol, e ele está lá já tem 2 meses. E hoje a mãe dele conseguiu levar ele para tomar sol. Ele nunca tinha conhecido o sol, assim como o John. Não sabe, tem 1 mês que ele está lá. Isso, ele abre o olho, ele olha para a gente. E eu penso comigo, meu Deus, meu filho só conhece esse quarto aqui, e o quarto da UTI, o quarto do bloco cirúrgico. Ele olha assim, só vê aquelas paredes, ele não vê outras pessoas, ele não vê os parentes, ele não vê os tios, os amigos que querem tanto ver ele não vê natureza, ele só vê aquilo ali. E como que às vezes a gente é ingrato, porque
desses dias que a mãe desse outro garotinho tá lá, ela falou que esse dia foi o mais feliz para ela porque ela conseguiu levar o filho dela no jardim, conseguiu sair com ele. E tantas vezes a gente, igual hoje tá um dia nublado, a gente reclama, né? Nossa, que dia feio, tá nublado, tá frio. Mas a gente não consegue perceber o presente que Deus está nos dando de poder ver isso, que é a criação dele. Mesmo com toda essa dor, eu sei que tudo é propósito de Deus, que Deus tem um plano perfeito para todos nós e na vida do John não é diferente. Tudo isso que ele está passando é para a honra e glória dele, será testemunho de tudo isso que a gente está vivendo e Deus está dando a vitória para a gente. Eu vou encerrando por aqui então, meus amigos, muito obrigado pelo apoio de vocês, que Deus abençoe vocês ricamente e não se esqueçam de orar pelo nosso querido John e em nome de Jesus nós traremos ainda muitas notícias boas para vocês, tá bom? Continue orando por nós também, para Deus dar força para mim e para Grace, a caminhada não é fácil, mas com Jesus tudo fica mais suportável. Amém? Muito obrigado, fiquem com Deus, até a próxima.